Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o quarto trimestre de 2024. O título desta série de lições é As Promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista desta série de lições é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. E chegamos hoje à lição de número 2, que tem por título As Promessas de Deus para Israel. O texto áureo está no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 13, e nos diz: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já a verdade prática nos ensina: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Para a leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro está no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículos do 1 ao 3, e o segundo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos de 1 a 5. Acompanhe a leitura, por favor. Gênesis, capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, Romanos capítulo 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, das quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Segundo o plano de aula da revista, esta lição tem 3 objetivos. Primeiro, detalhar a promessa divina a Abrão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal, que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. Segundo, elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. E, finalmente, terceiro, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Meus irmãos, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está aqui logo abaixo na descrição deste vídeo. Isto posto, vamos para o comentário e introdução. As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abrão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Meus irmãos, este número apontado pelo comentarista como 4.000 anos em relação às promessas divinas a respeito de Israel, se nós formos considerar a partir da chamada de Abrão, este número de 4.000 anos está errado. Na realidade, a maioria dos teólogos concorda que o período em que Abrão viveu abrange ali entre os séculos 21 e 18 a.C., ou seja, aproximadamente entre 2100 e 1800 a.C. Então, estes 4.000 anos apontado pelo comentarista, que aqui aparentemente está se referindo à chamada de Abraão ou de Abrão,
pode, na realidade, estar se referindo à promessa que Deus fez ali sobre a descendência de Eva, de que o descendente de Eva pisaria na cabeça da serpente. Então, se formos considerar estes 4.000 anos como sendo referência ali à promessa de Gênesis 3:15, ok, esses 4.000 anos estão ali dentro da faixa aceitável. Mas, se o comentarista estiver considerando esses 4.000 anos apontando para a chamada de Abrão, infelizmente esse número está errado, porque conforme eu mencionei, entre os teólogos existe um consenso de que Abrão viveu ali entre os séculos 21 e 21º e 18º antes de Cristo. E em relação a esta questão apontada pelo comentarista de que Abrão recebeu de Deus uma promessa de que ele teria uma descendência abençoada, de que seria uma grande nação, nada mais é do que Deus fazendo-lhe uma promessa de que, através da descendência de Abrão, que depois se tornaria Abraão, essa descendência teria um relacionamento especial com o Deus Todo-Poderoso. Mas uma coisa que é importante nós notarmos nesse primeiro momento aqui da lição, é que quando Deus se apresentou a Abrão ali em Gênesis no capítulo 12, ele apenas afirmou que a descendência de Abrão seria grandemente abençoada, que seria uma grande nação, mas Deus não deu maiores detalhes a Abrão a respeito de como Deus agiria em relação àquela promessa. Então, naquele primeiro momento, Deus apenas chamou Abrão para um ato de obediência, para que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, e fosse para uma terra que Deus lhe mostraria. Na realidade, essa chamada ali de Gênesis 12 abrange a segunda chamada de Abrão, porque Deus já havia falado com ele enquanto eles ainda estavam lá em Ur dos Caldeus, conforme vemos ali explícito em Atos dos Apóstolos. Então, em Gênesis 12, nós encontramos, na realidade, a segunda chamada de Deus em relação a Abrão, e nessa chamada, Abrão obedeceu integralmente aquilo que Deus havia, ou quase que integralmente aquilo que Deus havia ordenado para ele. Mas, reforçando o que eu acabei de mencionar, nesse primeiro contato, vamos dizer assim, segundo contato, Deus não foi muito detalhista a respeito de como essa bênção seria executada sobre a vida ali do patriarca. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial, cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Meus irmãos, apenas para explicar melhor essa questão de nação ímpar significa uma nação completamente diferente das outras nações que habitariam ali ao redor de onde Israel habitaria. Por nação ímpar, Deus estava dizendo, ou na realidade isso foi falado muito tempo depois, mas por nação ímpar nós precisamos entender que a chamada de Deus para a descendência de Abrão era para que eles fizessem parte, as pessoas fizessem parte de uma nação que tinha um comportamento diferenciado em relação às outras nações. E que comportamento diferenciado seria esse? Justamente um comportamento diferenciado na sua relação com o Deus Todo-Poderoso. Mas, conforme mencionamos há pouco, ainda nessa primeira chamada não estava implícita vamos dizer assim, o desdobramento desta promessa. Deus havia aparecido a Abrão dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, porque eu farei de ti uma grande nação. E ponto. Deus também prometeu que seria uma bênção e que todos os povos da terra seriam abençoados por intermédio de Abrão. Mas Deus não fez nenhum detalhamento mais profundo a respeito de como isso aconteceria. Por isso, nesta lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, conforme tratamos na lição passada, na lição de número 1, essa questão dessa promessa feita a Abrão
pode ser classificada naquela condição de promessa incondicional. Deus havia prometido, Deus naquele momento estava fazendo aquela promessa a Abrão, já tendo em vista que da descendência de Abrão viria o Salvador do mundo. E daí nós podemos compreender que, como era do plano de Deus que o Salvador do mundo viesse, a partir do momento em que Deus fez esta promessa a Abrão de que a sua descendência seria grandemente abençoada e por meio de Abrão todas as famílias da terra seriam abençoadas, isso significava que Deus já estava planejando, ou já havia planejado, que da descendência de Abrão viria o Cristo Salvador do mundo. Então, por este motivo, é que nós podemos considerar esta promessa feita a Abrão como sendo parte ali daquela questão das promessas incondicionais. Deus já sabia que Abrão o obedeceria, Deus já sabia que Abrão iria ser fiel por conta da sua presciência. Deus tem ali dentro dos seus atributos incomunicáveis, ele tem a onipotência, onipresença e onisciência. E dentro da onisciência, Deus tem um outro atributo que nós chamamos de presciência, ou seja, o conhecimento das coisas que vão acontecer de forma antecipada. Então, dentro da presciência de Deus, Deus já sabia que Abrão seria fiel a ele, fazendo então com que Deus o considerasse ali no seu plano redentivo através da pessoa de Cristo Jesus. A palavra-chave para esta lição é descendência. Chegamos ao tópico 1 que nos diz: Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Subtópico 1. E far-te-ei uma grande nação, conforme encontramos no versículo 2. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abrão o propósito de Deus em formar, a partir dele, uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel. Meus irmãos, tem alguns pontos desta lição que será muito importante nós repetirmos, e este que eu já comentei agora há pouco durante a introdução é um desses pontos. Aqui o comentarista menciona que essa promessa que Deus estava fazendo a Abrão, no que diz respeito a far-te-ei uma grande nação, estava se referindo à questão da nação de Israel. E isso nós não temos dúvida nenhuma, porque nós já conhecemos a história. Nós, através da Bíblia Sagrada, já sabemos o que aconteceu ali com a descendência de Abrão, com a descendência de Isaac, com a descendência de Jacó, de onde vieram ali os 12 patriarcas, e ali teve o início, então, do cumprimento da palavra de Deus, conforme veremos mais adiante nesta lição. Mas, naquele momento, Deus não, apesar de que Deus estava dizendo, afirmando para Abrão que faria dele uma grande nação, naquele momento, conforme já dissemos, Deus não estava sendo muito detalhista, Deus não estava se aprofundando nessa questão da promessa. Até porque aquela aparição de Deus para Abrão foi uma aparição meio que, como é que eu posso dizer? Foi aquela aparição que demandava uma ação de Abrão. Deus se apresentou a Abrão dizendo: olha, sai daí porque eu tenho uma grande... Sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei porque eu tenho uma grande bênção para você. É mais ou menos isso, no resumo, que Deus quis dizer para Abrão. E Abrão creu porque ele saiu de Harã conforme Deus havia determinado. Só que ele não tinha noção, queridos irmãos, de que a descendência dele alcançaria essa, vamos dizer assim, essa posição de importância toda que alcançou, a ponto de Abrão ser o ascendente de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então percebam que a partir de uma bênção, de uma aparição de Deus, de uma promessa de Deus, que no início poderia ser uma promessa pequena, teve um desdobramento maravilhoso, culminando ali com o nascimento do Salvador do mundo. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Meus irmãos, conforme acabamos de mencionar, naquele momento Abrão não tinha visão exata da abrangência daquela promessa, mas conforme nós mencionamos, nós conhecemos a história. E olhando para a história, o que aconteceu depois, nós podemos comprovar, queridos, a fidelidade deste Deus maravilhoso.
Uma das verdades bíblicas importantes é que normalmente as promessas de Deus, elas não se cumprem rapidamente. Então, quando queremos analisar a respeito da fidelidade de Deus, nós temos que olhar por um grande período da história. E quando olhamos para a história de Israel, nós vemos claramente a fidelidade de Deus sendo demonstrada em cada etapa daquela história. As promessas de Deus muitas vezes podem demorar bastante para se concretizarem, porque Deus é soberano. Existem promessas de Deus que se cumprem rapidamente, mas a grande maioria das promessas de Deus, elas são promessas para médio e longo prazo. Somente para aqueles que têm fé, perseverança e paciência é que conseguirão alcançar essas promessas da parte de Deus. Então, quando queremos analisar ou verificar a respeito da fidelidade de Deus, nós necessariamente temos que analisar ali um grande período de tempo. E quando olhamos para a história ali da descendência de Abrão, nós vemos claramente o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é fiel. Por quê? Porque nós vemos muitas e muitas demonstrações, queridos irmãos, do cuidado e da fidelidade desse Deus maravilhoso a respeito daquele povo escolhido. Mesmo eles sendo de coração duro, mesmo eles sendo desobedientes, mesmo eles tendo uma tendência enorme para a idolatria, Deus ainda permaneceu fiel, cuidando deles, abençoando, até que chegou um ponto, como todos nós sabemos, em que aquele povo foi rejeitado diante de Deus por conta de tantas desobediências, de tantas traições, de tantas ações que provocaram a ira de Deus. Mas, no que diz respeito ao comportamento de Deus, nós sempre, entendam isso, nós sempre encontramos fidelidade. Deus sempre é fiel para consigo mesmo e também para aqueles que o servem. Louvado seja o seu nome para sempre. Quando Deus disse a Abrão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara era estéril. Aqui, queridos irmãos, tem mais um ponto interessante, porque as promessas de Deus, elas não dependem da condição física de ninguém. Deus, sendo o Todo-Poderoso, ele pode realizar qualquer coisa que ele quiser, porque ele é o soberano, ele pode todas as coisas. Vamos fazer a releitura, queridos irmãos, do que está ali em Marcos, capítulo 10, versículo 27, na Almeida Revista e Corrigida. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, mesmo Abraão, tendo 75 anos de idade, e a sua esposa Sara, ou Sarai, sendo estéril, Deus tinha e ainda tem poder para reverter situações como essas e também fazer com que a sua palavra se cumpra. Deus não está, queridos irmãos, limitado às condições humanas. Então, se você recebeu uma bênção de Deus, uma bênção condicional da parte de Deus, se você fizer a sua parte, certamente Deus fará a parte dele, porque, como acabamos de mencionar, Deus é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Aquilo que ele prometeu para cada um de nós se cumprirá, se nós fizermos a nossa parte. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Aqui, meus irmãos, é importante nós notarmos que entre a promessa de Deus ali contida em Gênesis 12 e, novamente, vamos dizer assim, o reforço da promessa, a renovação da promessa ali em Gênesis capítulo 15, um certo período de tempo se passou entre esses dois encontros de Abrão com Deus. E justamente Abrão aproveitou essa oportunidade quando Deus se apresentou ali diante dele, como está registrado em Gênesis 15, dizendo para Abrão: Abrão, eu sou o teu Deus, o teu escudo, não temas. Enfim, Deus estava ali fazendo uma promessa de proteção sobre a vida de Abrão. Ele aproveitou essa oportunidade que Deus lhe estava concedendo e justamente tocou na questão da sua descendência.
Notem que em Gênesis 12, Deus apenas afirmou: a sua descendência, farei de ti uma grande nação, e a tua descendência assim, assim, assim. Mas Deus não foi enfático dizendo: olha, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. Deus não foi claro lá em Gênesis 12 dizendo para Abraão: eu vou te dar um filho. Deus só mencionou que a descendência de Abraão seria abençoada, que Deus faria dele uma grande nação. E aqui no Gênesis 15, quando Deus se apresenta para ele, Abraão toca no mesmo assunto. Ó Deus, e ainda Abraão diz: olha, eu ando sem filhos, porque o Senhor não tem me dado filhos. Então, o meu herdeiro vai ser um empregado, vai ser um servo meu. E aqui, meus irmãos, nós não sabemos se foi a fé de Abraão que deu uma enfraquecida naquele momento, ou se ele não tinha entendido direito o teor vamos dizer assim, da promessa que Deus havia feito para ele lá em Gênesis 12. Então, nesse momento, em Gênesis 15, Deus explicitamente diz a ele que Deus, que não vai ser o servo de Abraão que vai ser o seu descendente, mas que o próprio Abraão geraria uma criança, geraria um filho, e desse filho Deus faria uma grande nação. Então percebam as duas situações diferentes, né, desses dois encontros que Deus teve com Abraão. Lá no Gênesis 12, Deus e se encontrou com Abraão dizendo para ele: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque da sua descendência farei uma grande nação. Só que Deus não foi explícito. Aqui em Gênesis 15, depois de um certo tempo, Abraão, aproveitando a oportunidade que Deus começou a falar com ele, apresentou novamente a questão da descendência. E aí Deus foi mais assertivo, Deus foi mais detalhista, falando: não vai ser o seu servo que vai ser o seu descendente, mas você, Abraão, gerará uma criança, e em cima desta criança eu criarei, né, eu formarei uma grande nação. Vamos ler o que está ali em Gênesis, capítulo 15, versículos 3 e 4, na Almeida Revista e Corrigida. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente. Olha a reclamação de Abrão, ou a consideração de Abrão diante de Deus. E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então vejam que neste segundo momento é que Deus fala claramente para Abrão que Deus fará com que Abrão gere um filho, e sobre este filho repousará então as promessas da grande nação que Deus havia feito para Abrão ali em Gênesis capítulo 12. Subtópico 2, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abrão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista, ou seja, referente a riquezas, a bens materiais. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual, e tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abrão. Na realidade, meus irmãos, nós podemos ver essa questão demonstrada, ou essa colocação do comentarista, que Deus abençoaria Abrão e as outras nações veriam. Nós podemos ver na própria Bíblia Sagrada uma demonstração dessa questão. Na realidade, maior do que possuir bens materiais é a comprovação por parte de outras pessoas que alguém tem uma profunda comunhão com Deus. E foi exatamente isso que aconteceu ali na vida de Abraão. Vamos ler o que está ali em Gênesis, no capítulo 21, versículos 22 ao 24, na Almeida Revista e Corrigida. E aconteceu que naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que me não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que eu te fiz. Me farás a mim e à terra onde peregrinaste. E disse a Abraão: eu jurarei. Vejam então, meus irmãos, que as pessoas que moravam ali próximos de Abraão, elas perceberam claramente
que Deus estava sobre a vida de Abraão. E conforme mencionamos agora há pouco, esta é a maior demonstração de que alguém é abençoado. Deus abençoou Abraão de uma forma tão maravilhosa que as pessoas que habitavam ali no entorno, próximas ali de Abraão, puderam ter a certeza: Deus é na vida daquele homem. Deus está operando, Deus está trabalhando na vida daquele homem. Queridos, esta é a maior bênção que nós, como servos de Deus, podemos receber nesta terra. Alguém perceber que Deus está conosco, que Deus está nas nossas vidas. Isso tem muito mais valor no campo espiritual do que riquezas, do que posse, do que posição social. Porque nenhuma dessas coisas tem o poder de nos conduzir para a salvação. Mas um relacionamento em profundidade com o Deus Todo-Poderoso é um sinal claro de que nós estamos firmemente caminhando para Jerusalém Celestial para alcançar a recompensa que Deus tem preparada para todos aqueles que lhe são fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Então compreendam que a bênção maior na vida de Abraão não foram as riquezas, tanto que a Bíblia não dá ênfase na questão de que Abraão era muito rico, mas a Bíblia dá ênfase na questão de que Abraão era um amigo íntimo do Deus Todo-Poderoso. E que nós, irmãos, como servos do Senhor, busquemos também esta bênção de termos um relacionamento íntimo com esse Senhor, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com esse Deus maravilhoso, através da pessoa do Espírito Santo. E essa é a maior riqueza que um servo de Deus pode ter, um relacionamento íntimo com o seu Senhor, com o seu Salvador. Essa promessa era por demais significativa, pois Abrão era filho de uma família idólatra e Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. Meus irmãos, essa questão é bastante interessante. Deus escolheu um povo ou alguém dentro de um outro povo. Provavelmente Abrão estava vivendo ali numa situação de idolatria, talvez por ignorância. A Bíblia não é clara quando diz, quando menciona, quando trata da história de Abrão. Mas talvez Abrão estivesse ali porque ele não tinha outra oportunidade. Mas Deus se apresentou para ele, e quando Deus fez isso, e aqui eu não vou entrar no mérito da questão, mas tudo nos indica que a primeira vez que Deus falou com Abrão, como mencionamos, está escrito lá no livro de Atos, provavelmente Deus falou com o seu pai Terá, e Terá, como era o patriarca da família, resolveu sair ali de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Só que ao invés de chegar em Canaã, Terá parou ali na terra que era chamada de Harã. Ao invés de chegar em Canaã, Terá parou ali em Harã e ficou por ali. Quando Terá morreu, que era o pai de Abrão, aí Deus se apresentou novamente para ele, reforçando a promessa, reforçando a chamada, e foi então que Abrão saiu dali e caminhou para a terra de Canaã. Porém, ele levou o seu sobrinho junto com ele, o que não era do plano de Deus. E nós vemos ali no livro de Gênesis que enquanto Ló estava com Abrão, Deus não pôde, vamos dizer assim, derramar abundantes bênçãos sobre ele. Foi a partir do momento em que houve aquela separação entre Abraão e Ló, a partir daquele momento foi quando Deus realmente se revelou de uma forma completa para Abrão e abriu o céu sobre ele, derramando as bênçãos abundantes conforme Deus havia prometido. Então, se nós formos olhar essa questão da história de Abrão, vemos 3 fases. A primeira fase, quando Deus chama a Abrão enquanto ali em Ur dos Caldeus, só que provavelmente Abrão falou com seu pai, e seu pai decidiu sair com toda a família de Ur dos Caldeus e parou ali em Harã. Só que aí quando Terá morreu, Deus novamente falou com Abrão, e Abrão ali decidiu sair daí e caminhar para a terra de Canaã, mas ainda levou seu sobrinho. Foi apenas quando ele se separou, ou o seu sobrinho se separou dele, é que realmente ele alcançou ali a posição que Deus estava esperando, a posição ali de completa dependência de Deus, a condição ali de estar sozinho na presença de Deus. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi, de fato,
uma grande bênção para os israelitas. Meus irmãos, aqui temos uma outra condição, uma outra situação, um outro detalhe bastante importante. Por conta da relação que Abraão teve com o seu Deus, toda a sua descendência pôde ser abençoada. A Bíblia nos deixa entender, queridos irmãos, que essa relação entre Abraão e Deus foi tão intensa que Deus se identificava como o Deus de Abraão. Vejam que coisa interessante. Um Deus maravilhoso, todo-poderoso e soberano como o nosso, se identificando com um dos nomes dos seus servos, Deus de Abraão. Vamos ler o que está ali no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 13, e vamos ler também na Almeida Revista e Corrigida. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, ta darei a ti e à tua semente. Esse versículo aqui que nós lemos, ele faz parte daquela visão que Jacó teve quando estava indo ali para Padã Arã. Ou seja, Deus se apresentou para ele, para Jacó, dizendo: Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Percebam então, meus irmãos, que essa relação que Abraão teve com Deus foi tão profunda e maravilhosa que Deus decidiu se identificar como sendo o Deus do Abraão, ou seja, Deus se identificando com o nome do seu servo. Isaac também, como está contido aqui nessa passagem que nós lemos, também Isaac foi considerado também na identificação de Deus. E depois nós veremos mais para frente na Bíblia que até o nome de Jacó também foi usado, para identificar este Deus maravilhoso. Deus se apresentava como: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Os três patriarcas que tiveram um profundo relacionamento com Deus passaram a ser, vamos dizer assim, fazer parte da identificação desse Deus poderoso, desse Deus soberano, desse Deus fiel. Subtópico 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Meus irmãos, essas respostas de Deus aconteceriam a respeito da vida de Abraão e dos seus descendentes, justamente porque Deus estava batalhando em prol dos seus servos. A Bíblia, por exemplo, apresenta um exemplo muito claro a respeito da bênção para quem abençoasse. Labão, por exemplo, a Bíblia menciona que foi grandemente abençoado porque Jacó estava trabalhando para ele, ou seja, a presença de Jacó ali dentro da propriedade de Labão trouxe a bênção de Deus para a vida dele. Um outro exemplo que nós vemos é em relação ali a José. José ali dentro da casa de Potifar, que era o oficial ali do rei do Egito, enquanto ele estava ali dentro da casa, Deus estava abençoando tudo o que o seu patrão tinha. Ou seja, a presença ali de um servo de Deus atraía as bênçãos de Deus para aquele lugar ali, para aquela propriedade. Justamente comprovando essa questão da bênção, comprovando essa questão de que aquele que está com Deus acaba trazendo a bênção de Deus para o ambiente aonde esta pessoa está. Só que o inverso também é verdadeiro. Aqueles que castigassem, aqueles que amaldiçoassem ali, perseguissem ali a descendência de Abraão, eles sofreriam sobre eles a ira do Deus Todo-Poderoso. Este evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números. Benditos os que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. Meus irmãos, essa promessa de Deus ainda perdura até, como disse o comentarista, até a sua posteridade, até os dias de hoje. As nações que hoje em dia apoiam Israel, elas são grandemente abençoadas por Deus. Mas aquelas que perseguem Israel, aquelas que amaldiçoam Israel, no momento certo,
elas experimentarão a ira do Deus Todo-Poderoso. Porque assim como Deus é longânimo em abençoar, Deus também é longânimo em julgar e trazer juízo, e trazer condenação, e trazer uma recompensa ruim sobre a vida daqueles que a merecem. Então, todos aqueles que hoje em dia perseguem Israel, desejam a morte de Israel, vai chegar um momento em que experimentarão a ira do Deus Todo-Poderoso sobre as suas vidas. Subtópico 4, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3:15, quando Deus diz lá para Eva que o descendente de Eva pisaria na cabeça da serpente. E aqui, meus irmãos, apenas confirmando o que o comentarista pontuou, essa questão de em ti serão benditas todas as famílias da terra é uma referência direta às pessoas que alcançariam a salvação através ali do descendente de Abraão, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Apesar de que, como já mencionamos, aqueles que servem a Deus são acompanhados de bênçãos, mas a bênção maior está representada através da salvação oferecida por Cristo Jesus. Essa é a maior bênção que algum ser humano pode alcançar nesta vida. Podemos ter esta confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Meus irmãos, conforme acabamos de mencionar, essa questão da bênção aponta diretamente para a vinda, para, como disse o comentarista aqui, o advento do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a ação de Deus em fazer com que o seu Filho encarnasse, oferecendo ou trazendo para nós a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Não apenas isso, mas também as ações de Abraão muito têm a nos ensinar, principalmente no que diz respeito à fé. Abraão é chamado pai da fé. Chegamos agora ao tópico 2, outras promessas a Israel. Subtópico 1, a promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. Aqui, meus irmãos, cabe nós mencionarmos o que falamos há pouco a respeito ali da diferença entre o capítulo 12 e o capítulo 15. No capítulo 12, Deus fez a promessa a Abraão, mas não foi explícito a respeito da sua descendência, se daria ou não a Abraão um filho. Mas no capítulo 15, Deus foi específico em dizer a ele que Abraão geraria um filho que seria ali o objeto da bênção de Deus, o objeto da multiplicação ou da formação da grande nação que seriam ali descendentes do patriarca Abraão. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade, 75 anos, e sua esposa também, além dela ser estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro, conforme nós já mencionamos. Talvez, queridos irmãos, a diferença ali de tempo entre Gênesis 12 e Gênesis 15, nós não sabemos exatamente quantos anos, eu pelo menos não sei quantos anos claramente separa essas duas aparições de Deus, mas pode ser que a fé de Abraão tenha ali se dado uma balançada, porque Deus prometeu que ia gerar nele uma descendência, ou gerar dele uma grande nação, mas Deus não foi específico em dizer e em afirmar, pelo menos não está registrado na Bíblia, que Deus daria a ele um filho. Já em Gênesis 15, quando Deus fala com Abraão, e Abraão meio que dá uma reclamada, dizendo que como Deus não havia dado filhos a ele, um servo nascido em casa seria o seu herdeiro, foi aí então que Deus é mais enfático e mais claro e diz, não vai ser Eliezer. Você vai gerar alguém, um filho, que vai ser o seu herdeiro. Então, naquele momento, Deus faz uma promessa direta para Abraão, naquela época, de que ele realmente geraria alguém que seria o seu descendente direto.
e não seria um descendente indireto, mas um descendente direto. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Meus irmãos, aqui tem mais um detalhe importante a ser mencionado, é que Deus não falou especificamente naquele momento ali de Gênesis 15 que o filho seria Isaque. Na realidade, Deus falou isso muitos anos depois, quando Abraão tinha 99 anos, foi que Deus se apresentou novamente para ele, dizendo que ele teria um filho e se chamaria Isaque. Mas naquele momento de Gênesis 15, Deus não havia revelado que seria Isaque. Deus apenas disse, eu vou te dar um filho. Creia que eu vou te dar um filho. E nós vemos até pela própria história bíblica que Sara, né, a esposa de Abraão, quis dar uma ajudinha para Deus, ali entregando a sua serva Agar para ser mulher de Abraão, e acabou atrasando ali a promessa de Deus 14 anos na vida do patriarca. Então Deus se apresentou ali em Gênesis 15 para Abraão, falando especificamente que lhe daria um filho, só que a ação de Sarai atrasou ali a bênção de Deus sobre a vida de Abraão por pelo menos 14 anos. Mas notem, meus irmãos, que Deus não desistiu do casal. Depois de 14 anos, Deus se apresenta novamente a Abraão, dando-lhe uma repreensão. Deus diz para ele, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, Deus estava repreendendo Abraão por ter tomado Agar como sua esposa, por ter dado ouvidos à sua esposa e ter tomado a serva dela como mulher. Esposa não, né? Tomou como mulher. Usou como mulher. E acabou gerando ali Ismael, que infelizmente acabou trazendo muitos e muitos problemas para a descendência de Abraão ali através da vida de Isaque. Então percebam que Deus havia prometido para Abraão um filho, só que Sarai quis dar uma ajudinha para Deus e acabou trazendo muitos e muitos problemas, tanto para o casal quanto também para a sua descendência. Subtópico 2, a promessa de um filho a Isaque. Deus não se esquece de suas promessas. Notem, meus irmãos, que essa lição é um pouco, vamos dizer assim, foi conduzida de uma forma não tão aprofundada, e aqui agora o comentarista já está se referindo a Isaque, o filho de Abraão, o filho que Deus havia dado a Abraão, ou seja, o comentarista simplesmente interrompeu ali a história de Abraão e começou agora a falar de Isaque, justamente enfatizando que as promessas que Deus tinha feito a Abraão acabou alcançando também a vida de Isaque, quando Deus lhe promete ali uma descendência. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Meus irmãos, aqui eu quero abrir um parêntese porque temos uma curiosidade bastante maravilhosa aqui. Quando Abraão recebeu a promessa de Deus que geraria uma criança, Abraão meio que duvidou no seu coração, porque acabou olhando para a sua condição física e dizendo, mas eu poderia gerar, né, com quase 100 anos, e Sara também poderia gerar, sendo ela, tendo já cessado nela o costume das mulheres. Vamos ler esse texto que está ali em Gênesis capítulo 17, versículo 17, também na Almeida Revista Corrigida. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Então percebam, Abraão olhou para si mesmo com quase 100 anos e disse, será que eu ainda tenho condição de gerar filhos? Porém, essa questão de Quetura, Abraão não tinha só mais de 100 anos no sentido 101, 102. Abraão se casou com Quetura provavelmente com mais de 137 anos, que era mais ou menos a idade que Abraão tinha quando Sara morreu. Então percebam, se com os próximos de 100 anos ele já se achava meio incapaz de gerar filhos, Deus provou que Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, porque Abraão recebeu a condição de poder gerar filhos
com mais de 135 anos e gerou, como disse o comentarista aqui, mais 6 filhos. Vejam então, queridos irmãos, a operação desse Deus maravilhoso, o que Deus pode fazer na vida de seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse foi apenas um parênteses. Essa parte da história eu considero tremenda, porque prova mais uma vez que o nosso Deus pode realizar qualquer coisa. Não há limitações para Deus operar na vida daquele que crê. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque, por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi à Mesopotâmia e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor e a levou a Isaque, que se casou com ela. Aqui, meus irmãos, é apenas mais um desdobramento dessa história e todos nós sabemos que Rebeca foi realmente alguém indicada por Deus para casar ali com o filho de Abraão. A Rebeca foi exatamente preparada por Deus para casar-se com o filho de Abraão, porque a história bíblica nos diz claramente, o Eliezer, quando chegou ali em Harã, próximo ali da casa de Rebeca, de Labão, na realidade na casa ali dos parentes, ali dos parentes de Abraão, seu senhor, ele fez aquela oração e tudo, Deus, vamos dizer assim, preparou tudo para que Rebeca fosse a pessoa que encontrasse Eliezer ali e fizesse tudo aquilo, cumprisse todas aquelas provas que ele pediu. Ou seja, ninguém pode negar que foi Deus quem preparou Rebeca para se casar com Isaque. Só que teve um detalhe importante. Rebeca também era estéril. No tempo próprio, ela, Rebeca, deu à luz a 2 gêmeos, Esaú e Jacó. Aqui, meus irmãos, conforme acabamos de mencionar, Deus preparou uma esposa para Isaque, mais uma esposa que era estéril. Ou seja, o cumprimento da bênção de Deus na vida ali da descendência de Abraão não se deu de forma automática. A Bíblia diz que Isaque precisou orar insistentemente por vários anos para que a bênção do Senhor viesse, o alcançasse ali e a sua esposa viesse a ter filhos. Foram pelo menos 20 anos de oração ali que Isaque teve que fazer para que Deus pudesse agir ou viesse a agir sobre a vida de Rebeca, abrindo-lhe a madre. Vamos ler o que está ali em Gênesis, no capítulo 25, versículos 19 ao 21, também na Almeida Revista e Corrigida. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então vejam, meus irmãos, que mesmo Isaque sendo objeto ali da promessa de Deus, Deus o provou, Deus fez com que Isaque, ou chamou Isaque à oração, chamou Isaque ao clamor, para que Isaque pudesse crescer ali na fé, crescer na confiança do seu Deus, e somente então, depois ali de 20 anos buscando ao Senhor, orando, foi que Isaque recebeu a bênção, mesmo já sendo uma promessa de Deus para a vida dele. Então vejam, meus irmãos, que Deus muitas vezes tem um jeito especial de trabalhar com cada um de nós. Para alguns, as bênçãos vêm de uma forma mais rápida, por quê? Porque aquela pessoa já está preparada para receber a bênção. E para outros, a bênção vem de uma forma mais difícil, aparentemente. Por quê? Porque a pessoa ainda não está preparada para receber aquela bênção e Deus mexe as situações de forma que a pessoa tenha que se posicionar corretamente, seja na busca, seja no jejum, seja na conversão, na melhoria dos seus caminhos, para que a pessoa se coloque na posição de receber a bênção que Deus havia prometido para a sua vida. E nós entendemos que na vida de Isaque foi justamente isso. Deus fez com que todas essas coisas acontecessem para que Isaque buscasse ao Senhor por 20 anos, provavelmente para fortalecer a sua fé e para que ele conhecesse mais profundamente o Deus de seu pai Abraão. Subtópico 3, a promessa renovada.
o Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras. Aqui, meus irmãos, temos mais um outro fato importante e interessante, é que Jacó não foi o primogênito de Isaac, mas aprove a Deus escolhê-lo como descendente ou como o receptor, aquele que receberia a promessa feita a Abraão e também a promessa feita a Isaac. Então, nem sempre a escolha de Deus está relacionada à primogenitura, ou seja, ao primeiro filho. Deus tem, queridos irmãos, uma forma toda particular, toda especial de realizar a sua vontade na terra. Ninguém consegue explicar, porque Deus não tem um padrão no sentido de Deus sempre age desta forma, não. Deus é soberano e Deus age como Ele quer. E nesse caso em particular, ao invés de Deus escolher Esaú, Deus escolheu Jacó para ser ali, para dar continuidade às promessas que Deus havia feito ali sobre a vida do patriarca Abraão. Isaac foi considerado herdeiro da promessa e por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para os seus filhos. Esaú perdeu o seu direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida. Aqui, meus irmãos, essa lição assim está quebrando um pouco a sequência, está indo para lá, para cá, Jacó, depois volta para Isaac, mas enfim. Isaac, então, foi considerado herdeiro da promessa através do próprio Deus, foi o próprio Deus quem escolheu Isaac, e depois, dentre ali os dois filhos de Isaac, Deus acabou escolhendo Jacó. Mas a escolha de Jacó não foi porque Esaú perdeu a primogenitura. Por quê? Porque quando Rebeca foi consultar a Deus ali a respeito daquela confusão que estava no seu ventre ali em relação às duas crianças, ali já foi falado que o maior serviria o menor. O maior ali é considerado o primogênito. E o menor seria o segundo que nascesse. Quem foi que nasceu o segundo? Jacó. Então Jacó, teoricamente, era o menor. Mas o maior, Esaú, serviria Jacó, significando que Deus tinha algo especial na vida de Jacó, na vida do segundo filho, não do primogênito. E mesmo assim, a história se confirmou. Por quê? Porque Esaú acabou desprezando a primogenitura, que naquele período era algo muito importante, era dado muito valor da parte de Deus para uma pessoa, para um filho que era o primogênito. Tanto que ele tinha direito à dobrada herança, ele tinha alguns privilégios por ser ali o filho mais velho. E, no entanto, Esaú desprezou essa questão da primogenitura justamente por causa de uma fome, por causa de um prato de comida. Quer dizer, isso foi um pecado terrível que ele cometeu diante do Deus Todo-Poderoso. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia e teve 6 filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e esta concebeu 2 filhos. Com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos. Com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel, e teve mais uma filha com Leia, Diná. Então, queridos irmãos, é justamente na vida de Jacó que essa promessa da formação de uma grande nação começa, vamos dizer assim, a tomar forma. Isaac teve 2 filhos, porém Jacó já teve 12 filhos. E desses 12 filhos foram formadas ali todas as 12 tribos de Israel, aquela multidão de gente que Deus resgatou ali da terra do Egito. Então percebam, a promessa foi feita a Abraão, só que começou a ser cumprida, vamos dizer assim, de uma forma mais clara, foi na 3ª geração. Abraão teve ali Ismael, e depois teve Isaac, e depois teve os mais 6 filhos com Quetura, mas Deus escolheu Isaac para que a sua promessa repousasse sobre ele. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, mas Deus aprove a Deus escolher, dentre ali dos 2 filhos, escolher Jacó. Já Jacó teve 12 filhos, que representam ali as 12 tribos de Israel. E dentre as 12 tribos, Deus escolheu ali Judá, que se eu não me engano era o 4º ou 5º filho de Israel, de Jacó, para trazer ali o descendente, né, para que o descendente viesse daquela família, da tribo de Judá. Então percebam que foi ali, através de Jacó,
que essa questão da grande nação começou a ser desenhada de uma forma mais clara para o mundo exterior. Subtópico 4, promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado Filho de Davi, o Emanuel. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Meus irmãos, aqui é importante nós notarmos que a promessa de Deus feita na vida de Abraão vai se cumprindo no momento certo, vai se cumprindo de acordo com a vontade de Deus. Nós vemos dentro da Bíblia Sagrada que Satanás se levantou várias vezes para tentar destruir essa descendência de Abraão. Ele agiu ali na vida dos filhos de Judá a ponto de Deus precisar matar 2 deles, que eram pessoas repulsivas diante de Deus. Mas Deus acabou usando um filho que Judá fez na sua nora Tamar para dar ali sequência ao, vamos dizer assim, a ascendência de Cristo Jesus. Então, por mais que o inferno se levantasse para tentar ali interromper a ação de Deus, ninguém pega Deus desprevenido. Deus sempre tem tudo planejado e Deus sempre tem tudo debaixo do seu completo controle. E a Bíblia menciona que, no tempo certo, Jesus Cristo veio em cumprimento à promessa de Deus de, através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas ou seriam abençoadas. Vamos ler o que está ali na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Vamos ler também na Almeida Revista e Corrigida. Mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, o relógio de Deus marcou, é tempo de lançar, é tempo de nascer o Messias. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então vejam, na plenitude dos tempos, ou seja, quando o relógio de Deus determinou, Cristo nasceu para trazer salvação, para trazer plenitude, para trazer libertação ao povo, louvado seja o nome do Senhor. Representando então o cumprimento da bênção que Deus havia feito, ou da promessa que Deus havia feito lá para Abraão. Na realidade, mais longe ainda, lá no Éden 3:15, quando Deus diz que o descendente de Eva pisaria na cabeça da serpente. Esse descendente de Eva, ou seja, este filho de Eva, estava apontando justamente para a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Chegamos agora ao tópico 3, a promessa de salvação para Israel. Subtópico 1, a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Meus irmãos, essa questão de que Israel, a nação de Israel, falhou no seu papel de exercer, de ser uma nação sacerdotal no meio das outras nações, significa o quê? Que Israel tinha a responsabilidade de mostrar o seu Deus para as outras nações, principalmente apoiada nas suas ações, vamos dizer assim, no seu procedimento. Só que Israel falhou nisso porque, ao invés de influenciar as outras nações com o conhecimento do seu Deus, Israel se permitiu ser influenciado pelas outras nações, desprezando o Deus Todo-Poderoso e adotando práticas idólatras. Ou seja, ao invés de compartilhar o seu Deus com as outras nações, Israel acabou trazendo os deuses das outras nações para dentro da sua vida. E por conta disso, Israel foi totalmente, vamos dizer assim, reprovado e tirado da presença do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Israel falhou. Israel tinha uma responsabilidade, Israel tinha uma missão, porém a nação falhou nessa missão que lhe foi dada por Deus. Por isso, os capítulos 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões
que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? Meus irmãos, na realidade, o comentarista já tratou nessa lição de que as promessas de Deus a Israel são irrevogáveis, ou seja, Deus lhe fez promessas e Deus não vai revogar estas promessas. Mas isso não significa que Deus vai salvar mesmo aqueles que não querem ser salvos. Não é isso que vai acontecer, não é isso que significa. Na realidade, Deus está aguardando o momento em que Israel vai se converter e por conta disso ele vai receber a salvação e as bênçãos que Deus já prometeu sobre a vida deles. Então, não é que Deus vai salvar Israel de qualquer forma, não. Mas Deus sabe, dentro da sua presciência, que Israel vai se converter. Ali, se eu não me engano, na Batalha do Armagedon, quando Israel se vê ali cercado pelos exércitos do anticristo, naquele momento o Senhor Jesus Cristo vai aparecer no céu e naquele momento os judeus, os israelitas vão acreditar, vão receber, vão passar a crer em Cristo como seu Salvador e a partir daí a salvação alcançará aos israelitas. Mas, novamente, vai alcançar aqueles que crerem. Deus não vai salvar os israelitas que não crer, que não aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque se Deus fizesse isso, negaria toda a sua palavra. Mas como já mencionamos, Deus permanece fiel naquilo que fala, queridos, porque Deus não pode negar a si mesmo. De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. É o que diz ali, meus irmãos, em João 1. Ali o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo usando João, diz, Jesus, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os israelitas, Israel é o povo escolhido para a salvação. Israel é o povo que recebeu as promessas de Deus. Israel é o povo que recebeu a oportunidade de ter ali, de desenvolver ali um relacionamento íntimo com o Deus Todo-Poderoso. Mas quando Israel rejeitou a Cristo, ele perdeu, vamos dizer assim, ele perdeu essa oportunidade. E por conta disso, a Bíblia diz que as portas se abriram para nós que somos os gentios. Então, aquilo que foi, num primeiro momento, maldição para Israel, representou bênção para nós gentios, porque a porta da salvação se abriu para os gentios justamente porque Israel rejeitou o Messias. Mas conforme nós acabamos de ver, vai chegar um momento em que o Israel vai se converter, vai aceitar a Cristo como Salvador. E a partir daí, todos aqueles que se converterem receberão a salvação do Deus Todo-Poderoso. Subtópico 2, a tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles segundo a carne. Vejam que contrariedade, queridos irmãos. O Senhor Jesus Cristo veio justamente da tribo de Israel, mas eles, ali do meio de Israel, mas eles rejeitaram a pessoa do Mestre, rejeitaram a pessoa do Salvador, do Cristo, do Messias prometido por Deus. Mas, conforme já citamos, queridos, todos nós temos liberdade de escolha. Eles se deixaram influenciar ali pelos seus costumes, pelas suas tradições, e acabaram crucificando o Senhor da glória. Mas eles certamente pagaram um preço muito alto por essa escolha, mas Deus é misericordioso e no momento certo eles vão se converter a Cristo Jesus e eles receberão, conforme já mencionamos, a salvação de Deus prometida sobre aquela nação. Esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Meus irmãos, aqui entra até uma questão de gratidão. A salvação chegou até nós justamente por conta do povo israelita, justamente por conta do povo judeu. E conforme mencionamos, inclusive Paulo afirma isso na palavra de Deus,
por conta da rejeição dos judeus, nós, gentios, alcançamos essa salvação. Então, isso significa que nós deveríamos ter um sentimento de gratidão em relação a este povo e nos unir perante Deus em oração e fazendo aquilo que for possível, justamente na luta para a salvação deste povo. Conforme mencionamos, vai chegar um momento ali quando Israel se vê ali cercado pelas tropas do anticristo, quando Cristo vai surgir ali sobre o Monte das Oliveiras, ali naquele momento a nação de Israel se converterá e receberá o livramento e a bênção de Deus. Mas nós não devemos esperar até aquele momento para buscar a salvação dos judeus. Nós precisamos nos mobilizar agora em oração, e aqueles que têm a oportunidade de evangelizar os judeus não podem perder tempo, porque Deus, eles também têm alma, eles também vão, aqueles que morrem sem Cristo, eles vão ali para a condenação eterna. E nós, irmãos, precisamos ter esse sentimento de gratidão por eles. Eles foram usados por Deus, eles eram, vamos dizer assim, conforme nós mencionamos, eles eram os detentores das promessas, e por conta da rejeição deles, nós somos alcançados. Então, de uma certa forma, nós precisamos ter uma dívida de gratidão para com eles e lutar para que os judeus alcancem também, assim como nós, a salvação em Cristo Jesus. Subtópico 3, promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Essas qualificações mostram que Deus que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo, que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador virá de Sião, o libertador que virá de Sião fará isso. Mais uma vez, meus irmãos, só reforçando, as promessas sobre Israel são irrevogáveis. Mesmo eles vivendo hoje essa dureza de coração, vai chegar um momento em que a nação se converterá a Deus, mas conforme mencionei, somente aqueles que realmente aceitarem a Cristo como seu Salvador. Mas até lá, queridos irmãos, conforme acabamos de mencionar, a igreja, todos nós precisamos ter a consciência de que temos uma dívida de gratidão para com a vida deles. E deveríamos nos unir orando e fazendo o que fosse necessário para que aquelas vidas, as vidas dos judeus, possam ser alcançadas pelo Evangelho, pelo trabalhar do Espírito Santo nas suas vidas, através da pregação do Evangelho e através ali de um exemplo de vida, de temor, de servidão, de serviço, né? E de amor ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus venha, assim, irmãos, usar a cada um de nós para alcançar este povo que detém sobre si, conforme já estudamos durante toda esta lição, as promessas de Deus sobre suas vidas. Estamos chegando ao final de mais uma lição, vamos para a conclusão. As promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abrão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino no milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Queridos, muito obrigado pela sua presença, pelo seu apoio, pela sua oração. Que o nosso Deus venha recompensar a cada um de vocês de uma forma abundante e poderosa. Querendo Deus, estaremos juntos na próxima semana para comentar a lição de número 3. Graça e paz, e que Deus os abençoe.